Então vamos lá, pessoal, começando o nosso bate-papo aqui na Casa da Probiótica. Semana de prova, sempre o pessoal fica com muita ansiedade, a prova alvo de muita gente, né? Ironman e tanto uma Olimpíada também exige muito foco em uma única coisa. Eu queria saber como vocês manejam a ansiedade nesses momentos finais, assim, se fazem alguma coisa, a galera costuma comer mais nessa época. Como é que vocês lidam com isso aí? Pode começar com a Pamela aqui? Comigo? Apenas damas. Bom, eu que vim de umas provas um pouco mais rápidas, né, do triatlon, então eu fico até um pouco mais tranquila desde que eu vim para Ironman, porque é como se a gente tivesse a chance de consertar algum erro, alguma coisa. Então isso me deixa um pouquinho mais tranquila, de saber que dá tempo de consertar alguma coisa, então acho que eu não fico tão ansiosa. Mas eu levo bem até já muita vida inteira competindo, uma vida inteira passando esse pré-prova, pré-competição. Então eu acredito que eu levo bem e essa energia que tem aqui, né, da galera desejando boa prova, querendo que você vá bem, querendo que você chegue no final, faça dancinha. Boa! Isso vai descontraindo, vai deixando as coisas um pouco mais leves. Mas sábado, com certeza, é o dia, acho que, mais tenso, que você fica ali pensando em tudo que tem que montar da transição, não posso esquecer nada, tudo certinho. Então, até sábado, eu acho que é tranquilo. No sábado, a tensão vem e acho que é isso mesmo. Tem que vir, tem que lidar com isso. Eu acho que é muito do que a Pamela disse. Mas eu tento controlar a ansiedade assim, lembrando dos meses de preparação, do que eu consegui entregar no treinamento e trazendo isso como uma confiança para mim. Então, saber que eu estou treinado, né, e mentalizar a prova, né, tentar descansar o máximo possível. Claro que é normal ficar ansioso, né? Mas isso, acho que quem não fica, acho que está no lugar errado. Então, eu acho que todo mundo bate essa ansiedade porque é o dia de performar, né? Então, é tanto tempo que você preparou para esse momento, né? E que você torce para tudo dar certo e conseguir colocar em prática. Então, essa ansiedade é inevitável, só que com o passar do tempo isso torna a ser normal. Então, já tanto tempo competindo, né? Isso daí você vai ficando mais tranquilo, mais calmo, sabendo do que você tem que fazer, o que você está imaginando da prova, então isso te dá uma tranquilidade maior, eu encaro um pouco assim. Show. Você sabe lidar um pouco, né, com a ansiedade aí? O meu é meio diferente, né? Mas, não, eu acho que o pré-prova é legal esse negócio que eu falou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você pode ter um começo de prova ali um pouquinho mais morno, né? Mais tranquilo, mais consciente. No caso da piscina ali, eu tinha que estar... Cara, tudo ou nada, né? Você tem 20 segundos. Às vezes a gente vai conversar com atletas de outros esportes, né, gente? O pessoal fala, como que é, se fosse comparar com o futebol? Cara, pênaltis, a bola tá no pênalti, se você errar, o seu time perde, se você acertar, seu time ganha. Esse é o 50 livre, né? É aquele pênalti. Então, assim, a prova começa muito antes da prova. Né? Na questão de deixar tudo redondinho, que você não pode ter surpresas. Né? Tá no balizamento ali, pré-prova, minha touca rasgou, menos um. Né? Seu amigo, meu óculos quebrou, então assim, é tudo muito ali intenso, né? Mas eu acho que é muito do que o Toad falou, né? Quem treinou, treinou. Quem não treinou ainda tem chance de ganhar, não vou falar quem, eu já vi gente que não treinou ganhar também. Tem o lado do esporte que é meio injusto nesse sentido, mas ganha quem executa o dia da prova, não ganha quem treinou, não ganha quem é melhor, que é o lado bom também, né? A gente tá até conversando disso antes, né? Você pegar algumas competições aí e falar, aquele atleta que ganhou o melhor? Não, ele foi melhor naquela prova. Então, deem um jeito de executar o melhor de vocês na hora da prova. Talvez não seja o melhor da vida de vocês, mas não importa, você tem que ganhar aquele dia. Depois que você ganha aquele dia, você se colocou numa posição de sucesso. É a única coisa que a gente pode fazer, né? Então, controlar o adversário não dá, ficar se comparando com o passado não adianta, ficar vivendo o futuro não adianta também. Né? Ganha o jogo agora, né? O que faz o agora, e a minha forma de fazer isso foi sempre com essa conversa que o Toad estava falando. Né? Lembra do treino? Cara, não é hora de pensar em estratégia, a estratégia está dentro de vocês. Né? Quem está pensando em estratégia de prova está nervoso demais. Então, eu falo... A gente tem hora que fala aí, gente, antes de prova, você está pensando umas coisas nada a ver da prova. Porque está ocupando a cabeça. A gente até brincou, o Rafael Nadal virando a garrafinha na quadra. Né?
Porque ele está ocupando a cabeça dele com coisa tão boba só para ficar tranquilo. Então, no final é isso. Eu acho que esse controle de ansiedade vai muito de cada um, é individual, né? Mas a conversa interna manda nisso. Né? A forma que você direcionar essa comunicação vai ser o resultado que você vai ter. E véspera da prova consegue dormir, Celso? Véspera de Olimpíada? Cara, é difícil. Não vou mentir pra você. Olha, eu nunca tomei remédio pra dormir. Que eu tinha medo de ficar com aquela ressaca pós-remédio, né? E acordar meio zumbi ali. Eu não gostava disso, não. Eu tomava uma melatonina. Minha praia é melatonina, gente. Melatonina é todo um ritual. A higiene do sono, pra mim, realmente existia, tá? Então, aquela coisa de ligar a TV, colocar uma musiquinha de neném, deixar meio... É todo um processo ali pra você induzir o sono o máximo que você pode, que vai ser difícil dormir. Tem que assumir, vai ser difícil. Como você faz ficar menos difícil, né? E aí as rotinas, que é o que o Tojo estava falando, são um negócio. Por isso que a gente fala, na hora da prova, quem treinou, quem vai ganhar está ali. É mais um dia. Mas, olha, minha dica ali, o que eu fazia, eu tentava assistir série que eu já tinha visto várias vezes. Pra não ter surpresa, cara. Então, assim... Pra ser chata mesmo, pra dormir. Você não quer prestar atenção na série. Galera, eu assisti aquele Two and a Half Men, acho que... 200 vezes já. Chaves. Eu punha ele de novo e eu punha o celularzinho do lado no criado mudo e uma hora eu ia... tô dormindo, desliga e dorme. Eu não quero filme novo. Então, esse parece bobo, cara, mas esses cacoetes são bons. Viu? Essa estratégia eu não conhecia. E tu, véspera de Ironman, consegue dormir? Como é que... Ah, consigo até. Assim, eu já tive momentos piores, assim, eu acho que eu estou conseguindo me controlar muito mais, porque eu vejo que, sabe, quando você fica muito preocupado com aquilo, eu preciso dormir, isso acaba virando algo... Pior. Então agora você relaxa, se eu dormir, eu dormi, se eu não dormir, tá bom, então... Aí o sono vem, entendeu? Então eu meio que virei essa chavinha do tipo, tá bom, tô descansado, eu descansei bem essa semana, isso eu tiro um peso das minhas costas, sabe? Isso me ajuda a dormir. Então, mas já passei por um processo, assim, uns 3 anos atrás, de não conseguir dormir, ficar preocupado, e até que ter que tomar remédio para dormir, mas virei essa chave e estou muito mais tranquilo. Isso me ajudou muito. Mas, sim, foi curto período, assim, vamos dizer, 1 mês, assim. Fui correr umas provas na Europa, estava nervoso e queria dar resultado e, putz, para renovar patrocínio e, sabe, aquela pressão que você tem, fala, putz, precisa dar certo, não consigo dormir, é uma ansiedade que eu consegui virar essa página, assim, então eu acho que eu aprendi muito, e a gente aprende em momentos assim, né, e tanto tempo no esporte você vai sabendo canalizar as energias, ficar mais calmo, né, então eu acho que tentar ficar calmo é muito importante, claro, quando um dia antes você começa já a fazer a visualização da prova, a ansiedade sobe um pouco mais, mas a semana da prova é muito importante, você ficar calmo, deixar o corpo ativo, né? Então, fazer treinos mais curtos e estar descansado, e é isso. Como eu falei, sem querer repetir, tentar não deixar essa pressão de, eu preciso dormir, preciso descansar. Meu, calma, tá descansado, entendeu? Relaxa. Boa. Acho que é meio por aí. E Pamela tem cara que se ela deitar aqui, ela dorme já. Não parece ter muita... Pior que Fica não. ansiosa. Eu não sou uma pessoa que dorme muito, e então, nessa semana de descanso, a gente do nada vem com muita carga de treino, tá cansado, musculatura cansada, e aí do nada diminui muito a carga, né, da semana. E aí você fica tipo... E agora? Nossa, tá sobrando tempo e parece que, tipo, sono não vem também, ou vem numas horas erradas. Eu nessa semana fiquei extremamente letárgica durante o dia e à noite eu fico acordada. Mas assim, eu levo numa boa. Eu acho que a partir do momento que eu me importo com o que eu vim fazer, é natural eu ter um pouco dessa ansiedade. Então, eu acho que a forma como a gente leva a ansiedade que faz a diferença. Se você deixa ela ser ruim, você fica, né, com essa coisa do eu tô perdendo. E se você leva de uma forma, acho que mais natural, você tira esse peso, como o Tojo falou. Eu já tive de tudo, já tive provas em que eu dormi perfeitamente bem, não sei porquê, e tudo bem. E já tive provas também que
tive aquele sono meio de alerta, que toda hora acordando, toda hora levantando para ir no banheiro, toda hora assim, e também deu tudo certo. Então, assim, eu não acho que é isso que vai fazer a diferença antes da prova. Se você dormir, dormiu. Se não dormiu, dorme depois. E a semana foi uma semana de descanso. Então, se você não dormiu, é que você está descansado. Eu tento pensar assim. Não é isso que vai fazer a grande diferença, assim, não. A gente, treina muitas horas e o fato já de não estar treinando, se alimentando bem, enfim, não tem como. Você vai estar descansado e ir bem para a prova. Show. O negócio é tirar o peso mesmo. Show. Alguém tem uma pergunta aí, pessoal? Senão eu vou puxando assunto aqui, eu vou ficar sozinho aí. Tá alguma coisa, natação, ninguém tem dúvida? Mas eu ia falar, interessante isso que a Pamela falou, porque assim, né, pessoal, que nem esse negócio da ansiedade, talvez seja um tema que, não sei se tem papais e mamães de atletas aqui, parece que o pessoal me vê e vê, meu filho tá nadando. É o que eu mais escuto e é o momento pré-prova, essa ansiedade. E assim, eu não sei se é verdade, fizeram um cálculo, mandaram pra mim, que eu competi, sei lá, 3.000 vezes na minha vida. Tem 3.000 provas desde que eu comecei a nadar até quando eu parei. Eu fiquei nervoso em todas. Não fiquei nervoso, eu morri de medo em todas. E na final olímpica, os 8 que estão na final estão morrendo de medo também, por motivos diferentes. Mas estão com ansiedade. Tem um que está com medo de perder. Tem um que está ansioso pela prova que está vindo. Então, por isso que esse momento é a conversa. Né? Se você, no caso ali, você vai olhar para o mar e vai pensar, pô, e se der tudo errado? Vai dar errado. Vai dar errado. Se você olhar para o mar e se perguntar, pô, qual é o resultado que eu quero, o que eu tenho que fazer, como eu extrair melhor, a conversa começa a ir para um outro caminho. E eu sei que assim, para alta performance, fala assim, é isso. Eu sei que não é muito sexy, né? Não é uma história de esporte espetacular. Você fala assim, nossa, que legal esse negócio que o Cezão falou, revolucionário. Não é nada disso, mas é o que funciona. Né? No final, quem consegue controlar os anjinhos e os demônios, né, vai ter a clareza de colocar em prática o que treinou. Show. Acho que um dos calcanhares de Aquiles do triatleta é a natação, né? Se ela e a Pamela começou com quantos anos tu natação? Desde pequeno, mas assim, nunca competi, assim, não. Mas assim, tenho sorte que minha família me colocou desde bebê, né? Porque tem gente que começou a nadar mais tarde, esses aí sempre sofrem para ter uma natação boa. Então o contato com a água desde cedo é muito importante. Mas nunca fui, assim, tipo, fiz umas provinhas de maratona aquática antes de competir, antes de entrar pro triatlon, mas nada demais. Acho que foi uma desvantagem para ti começar mais tarde, que a maioria dos amadores aqui começa mais tarde, né? E é uma dificuldade. Que entra na natação para fazer o triatlon, né? Entra direto. Tem muita história assim, é complicado. Se tivesse competido, assim, quando eu era criança, natação, pode ser que tivesse ajudado mais, né? Mas, não sei dizer, eu acho que ainda tenho margem para melhorar a natação. Só que quando você vai ficando mais velho, fica mais difícil. Já viu se alguém começou mais tarde no alto rendimento, assim, na natação em específico? Cara, o atleta que eu conheço que começou mais tarde e foi parar numa Olimpíada, começou com 12 anos. Começou com 30. Começar com 30, será que dá? A natação é bem diferente, né? Na natação, é vovô já. Nesse ponto ela é cruel. Mas assim, ao mesmo tempo também, que nós estamos falando de 10% da prova. Aqui. Só por isso que eu não faço Ironman. Só por isso. Senão, 42 correndo, aí você quebra. 3 nadando dá pra ir de costas. Vai batendo perninha aí, 42 correndo, mas não vai nem por nada, cara. Então, é isso. Fica a dica aí, vamos fazer uma carta, aumentar a piscina, diminuir a corrida. Aumentar, botar 10 mil de natação. 10 de natação, 25 correndo. Aumentar a natação. Toma a dica. Falar com o Galvão. Vou falar com o Galvão aí. Show. Eu quero, rapaz, ter uma pergunta aqui primeiro. Posso fazer? Pode fazer. Minha primeira pergunta é, desde o dia 1 vocês decidiram ser o número 1 no esporte? Legal. E tem um porquê maior em volta disso? Ou é simplesmente do tipo, vou ser o número 1 porque deve ser da hora ser o número 1 e vou buscar isso? Deve ser pra você essa pergunta. O cara ganhou tudo no Ironman. Safado, mano. Eu tô longe disso, pra mim não vai, então é pra Pamela. Vai buscar um tetra. Não foge. Não, recordista mundial, esse cara aqui, ó. É um cara, tá doido. Vamos lá. A motivação é sempre... Vocês jogaram pra mim mesmo? Lógico, pô.
campeão olímpico, recordista. Não, assim, ó, a gente tem aquela coisa o esporte de alto rendimento, né, gente, assim, para quem começa desde cedo, ele é um meio que ele sempre incentiva você a pensar grande. Você pegar uma criancinha de 12 anos e perguntar qual que é o seu sonho, ele vai falar, quero ser campeão olímpico. Ele tem 12 anos, ele nunca ganhou o catarinense. Entendeu? O meio incentiva você a pensar assim o tempo inteiro e reforça isso. É engraçado que depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando mala, né? Vai ficando com medo e tudo, vai começando a pensar pequeno. Mas quando a gente é adolescente no esporte, é uma coisa de louco. E aí eu gosto de brincar que assim, você vai colocando referências que vão te ajudando a crescer, mas nunca imaginei que eu ia ganhar um negócio grande, né? Assim, pô, tá dando certo aqui, vou continuar, tá dando certo, vou continuar. Aí você vai criando essas referências, algumas coisas acontecem, uma competição aqui, outra ali. Até que chega uma hora que, pô, eu quero ganhar essa competição, agora, pô, vamos buscar essa. Aí a próxima é os Jogos Olímpicos. Aí é a escada que você vai subindo, né? E no final das contas, assim, pelo menos comigo foi assim, ganhamos, pô, beleza, agora vamos ver o Mundial, agora vamos ver. E foi subindo, chegou uma hora que era isso. Mas se alguém me perguntasse, eu sonhava, mas eu nunca falei pra mim mesmo assim, não, isso aqui com certeza vai acontecer, eu vou pagar pra ver. Mas uma coisa eu tive muito claro na minha vida, o tempo inteiro. Eu sabia exatamente o que ia acontecer com a minha vida se acontecesse. Eu vou falar pra você que esse foi a minha maior gasolina, meu maior combustível. Eu nunca fiz pela medalha, né, gente? A medalha. A medalha tá, eu acho, tá na casa dos meus pais, eu acho. Tem que ver, eu tô só com a caixinha aqui, eu acho. Não, tô falando sério, eu não vejo medalha há 200 anos, gente. Ela tá numa caixa, empoeirando a caixa. Mas ela nunca falou comigo também. Eu não fiz nunca, eu fiz por causa de uma medalha. Eu acho que isso eu sempre tive muito claro, cara. Tipo assim, eu sabia o que a medalha faria por mim, pela minha vida, pelo legado que eu queria deixar. Assim, eu não sabia se ia dar certo, mas a minha prioridade era, eu quero olhar para trás e não ter arrependimentos. Perdeu, ganhou, tomou pau, deu tudo certo, deu tudo errado. Pelo menos assim, ó, eu olho para trás, eu tenho a paz interna de falar, meu, eu tentei tudo que eu podia. Eu morria de medo do espelho, cara. Eu morria de medo, eu falo até hoje, assim, eu olho pro espelho e falo que eu queria ver um cara que eu tenho orgulho de ver no espelho, independente do resultado, né? E esse foi o meu motivador, né? Todo dia eu falava, pô, eu não posso acordar daqui 30 anos e tá arrependido. Então, assim, quando eu tava nas fases mais baixas, eu ia pra frente do espelho e falava, pô, o que você quer ver aí, meu? Aí eu ia lá, treinava igual um cavalo naquele dia, né? Eram os dias que eu tinha os treinos mais malucos da minha vida. Quando eu apertava a soneca, eu olhava pro teto e falava, tá vendo? Daqui 30 anos vai estar lá o fracassado na frente do espelho, porque ele perdeu pra soneca. Aí eu ia ter uma das melhores sessões de treino da minha vida, eu precisava tirar de dentro de mim, cara. Então assim, você vê, tudo muito da conversa, como você leva a conversa, mas assim, fica uma linha muito tênue, né, entre a loucura e o que é saudável. Mas eu ainda bem que eu tive grandes treinadores para me ajudarem, né, para me guiarem nessa linha aí. Falar depois do Cielo é difícil, né? Vamos lá. O que te motiva aí, Tô, de ser o número 1? Não, acho que a pergunta tem que ser melhor formulada, mas, enfim, eu acho que o que me motiva é ser um melhor atleta a cada dia, né? Então, você tendo conquistas mais expressivas ao longo do ano, isso mostra que você está evoluindo e isso é motivante. Então, eu nunca miro tão grande, mas eu miro a pequeno degrau. Então, assim, aqui eu já fui pódio, subi mais um degrauzinho, a confiança de ter ganho um Ironman está dentro de mim, sabe? Então são conquistas que você vai tendo ao longo da sua carreira que vai te mostrando que você tem condição daquilo. Então você vai ganhando uma confiança, você acredita nessa confiança e a motivação vem vindo também, né? Claro que tem dias que são mais difíceis e tal, mas se você olhar o todo e olhar lá para trás, desde que você começou e ver o que você vem trilhando, o que você vem alcançando, você vai entendendo que o processo é longo, você tem que gostar do processo, é difícil, tem muitos dias a preparação para o Ironman, nossa, tem dias que você não quer sair para treinar, mas cara, tem que ir, entendeu? O corpo é isso, é acumulação, treino após treino, treino. E olhar para trás às vezes, né? Ver o que você já conquistou, ver onde você está indo e continuar acreditando, né? Continuar buscando, estar motivado, e é isso que eu tento encarar no dia a dia. Show. A Pamela, 3 vezes campeã do Ironman Brasil. O que te motiva ainda a continuar aqui para conquistar mais ainda? Né, assim, o início, por exemplo, quando eu entrei, né, quando eu comecei minha vida como atleta, que na verdade eu nem sabia que ia ser atleta com 5 anos de idade, eu lembro que na academia, né, onde eu aprendi a nadar,
a minha maior... Eu tinha já aquela veia da competição, que era, a tia falava alguma coisa assim, tem que ir até o outro lado, batendo perna. Eu queria chegar na frente. Ninguém falou que era pra chegar na frente, mas eu queria chegar na frente. Aí ela começou a perceber isso e ia me travando, ia me deixando pra sair por último, eu acho que pra ela, tipo assim, essa menina tem que entender que ela não vai ficar ganhando, talvez era isso. E ela me deixava por último e eu ficava, nossa, mas eu quero sair porque eu quero chegar na frente. Então, assim, eu acho que eu já tinha essa veia da competição. Eu passei, eu acho que muitos anos sem saber muito bem por que eu fazia aquilo, porque o esporte na minha vida sempre foi um trabalho. Desde muito cedo deu certo e eu fui melhorando a minha vida e a vida da minha família. Aquilo foi virando uma bola de neve e, de repente, eu fazia aquilo, porque era aquela maneira que eu vivia, que eu levava dinheiro para casa. Só que eu gostava, mas eu acho que eu nunca parei para pensar os motivos também, porque eu achava que eu nem tinha direito de não querer aquilo. Mas acho que de um tempo pra cá, assim, ficou cada vez mais claro pra mim essa garotinha que queria chegar na frente, que queria disputar. E mesmo na brincadeira, eu era aquela que queria fazer, vamos ver quem faz a volta no quarteirão e chega primeiro. Minhas brincadeiras eram essas. Então, eu queria, vamos ver quem chega até aquela árvore primeiro. Então, assim, eu acho que realmente pra mim a motivação de estar aqui até hoje é a competição, em si, é a disputa em si. Eu amo isso que acho que me mantém até hoje. Eu estou mais perto do fim, eu já falei isso, né? Mais perto do fim do que do início, mas hoje eu ainda, cara, amo muito isso, a disputa. O que mais me motiva durante os treinos é ser competitiva, não necessariamente ganhar ou perder, mas se eu chegar lá e perceber que eu consegui fazer tudo naquele dia, disputar, estar entre as melhores e, beleza, outra pessoa foi melhor do que eu, mas eu saí com essa sensação de que, caraca, eu dei tudo e eu consegui dar trabalho pelo menos para quem ganhou. Cara, é isso que sempre me motivou muito. Então, eu não sou essa pessoa... história, tipo, ele falou, não é história não é história bonita da TV, porque eu não sou, infelizmente, essa pessoa que ama o processo. Eu sempre gostei muito da disputa. De competição. Só que o processo, eu aprendi, né, óbvio, que tudo eu conseguia com esse esforço meu, né? Desde cedo eu tinha as coisas por aquele esforço. Então, cara, eu sempre levei muito a sério todo o processo, porque eu queria disputar depois bem, queria estar ali com nessa festa da disputa e ser competitiva. Então, acho que isso que me levou tantas vezes ao primeiro, principalmente aqui, porque eu queria estar sempre 100% pronta para disputar. Show. Eu acho que essa pergunta foi boa, até porque acho que é isso que faz a gente admirar os atletas assim, né? Pô, o cara dedicar a vida a uma coisa só para ser o melhor do mundo, para ser o número 1 no que ele faz. E meio que a gente traz isso para nossa vida, querer ser melhor no que a gente faz, que não seja no esporte, ou seja na nossa carreira profissional. Então, por isso que a gente admira tanto, vocês inspiram, também não só no esporte, mas na vida também. Até a última pergunta. A gente, na época que acompanhou o CLCL, a gente tinha uma lembrança muito, além das conquistas, uma lembrança muito forte dele da pré-largada, que ele dava aqueles tapas no corpo. Isso aí, a molecada da natação, de 50 metros de liquidez, todo mundo ia pra beirada, ele começava a bater, e a referência era isso, todo mundo em silêncio, ele lá, né, se agito todo, largando todo vermelho. Aí, um pouquinho falar dessa estratégia dele, e até o Tom de Japão, e se você pensou numa prova de Ironman, naqueles 30 segundos ou 1 minuto, o que passa na cabeça? Eu me bato até mais. Deve dar certo. Deve dar certo aí, olha isso. Tá louco? Ou não? Deu certo com ele, pode dar comigo. Eu tava na arquibancada quando ele competia, né? Eu era nadadora. Então eu tava vendo lá isso bater. Você vai até que ano, Pan, de piscina? De piscina até 2006. Que foi aquele Open em Vitória, lá no Álvares Cabral. Isso. Lá eu ainda competi, mas eu já fazia prova de fundo, né?
eu disputei muitos anos o borboleta, Aham. e depois eu fui pro fundo e eu era olha lá, a louca que dá streamline de borboleta, eu vim no borboleta pro fundo, então eu era a única que fazia o streamline do borboleta no fundo. Nenhum fundista saía depois da bandeirola, e eu dava, não, tem que dar pouco, aí eu dava 1, 2, 3, eu já tava lá no... Olha, essa parte de rituais, é que assim, né, pensando numa prova de 8 horas... Difícil, né? Que vai ajudar Se eu me bater agora, meu lactato vai para 6. Tava conversando aqui. Agora, nesse momento. Então assim... A gente conversou que o lactato no Endurance é menor, ele falou que se ele tá em pé aqui tá 4 A já. gente tava nos números aqui, eu falei, gente, eles falaram assim, não, a gente tem que manter a prova em 2. Aí eu levantei da cama, tô em 2. E não é sacanagem, talvez eu esteja em 3, né? Porque a gente sobe muito rápido, recruta muito rápido, mas assim, essa parte do ritual era aquela coisa, né? Pênalti, final de Copa, tá na sua mão o futuro de tudo, né? Você tem que criar as suas manhas ali, né? Para você não fazer o momento ficar maior do que ele tem que ser e ao mesmo tempo te concentrar para o que você tem que fazer. Então, quando eu comecei a fazer isso, na verdade, eu estava no Sul-Americano em 2006, meu primeiro campeonato sul-americano. E foi na Colômbia. E a gente ganhou um passe que deixava a gente ver todos os esportes. Aquela organização massa de sul-americano, né? Aí eu fui assistir o levantamento olímpico. E aí chegou lá, o treinador tava com... Eu não lembro de qual país que era, acho que era um colombiano mesmo, um venezuelano. E o treinador descendo tapa no cara. Aí eu olhei e falei, que coisa de louco. Eu tava com o passe como se eu fosse atleta, ninguém sabia que eu não era... Bom, ninguém sabia que eu não era levantador olímpico, mas tá bom, né? Aí eu cheguei perto dele e falei, treinador, o que tá pegando aí? Ele falou assim, não, quanto mais eu bato nele, mais peso sobe. Aí eu falei, bom... Acho que eu vou nadar mais rápido. Foi a minha matemática. Aí eu comecei a me bater para isso, né? Mas porque eu odiava nadar de manhã. Eu odeio água de manhã. Eu odeio pular na piscina de manhã, eu odeio tudo com água de manhã. E aí era o jeito de eu acordar, porque eu sou muito... De manhã eu sou um zumbi, cara. Eu sou monossilábico. Bom dia é dia. Eu nem falo bom dia. Então, eu precisava acordar porque a eliminatória é sempre de manhã. Você não pode vacilar e perder a eliminatória, né? E aí eu comecei a me bater para acordar, só que eu vi também que ele ajudava também a controlar a cabeça. Porque a gente tá, querendo assim, estamos ali as balizas, né? A sala de concentração, né, galera? O tamanho dessa sala que nós estamos aqui. Fica os 8 finalistas, uns 15 minutos sozinhos dentro de uma sala assim. Sozinhos, se encarando. Tensão. Ah, cara, é terrível essa sala. Um olha pro outro feio. Todo mundo quer a medalha que todo mundo quer. Aí um cara da TV abre a porta e grita assim, 7 minutos e fecha. Assim, aí eu tinha que me bater. Eu, caramba! Pra acalmar o negócio, né? Aí era pra isso. Eu olhava pro lado e falava, meu, esse cara é grande, hein, velho? Aí eu, cala a boca, cabeça, agora não, pô. Aí eu, puta, e se eu perder? Aí eu, cabeça, cala a boca. Eu tava nessa briga interna. Mas assim, quando eu comecei, 2007, Mundial 2007, teve um dos finalistas que foi falar com o meu treinador, pediu pra eu parar. Ele falou, meu, ele tá um chato, né, que a gente fica nessa linha, mas ele fica nessa salinha e tem um chato se estapeando. Né? Aí eu falei, bom, agora que eu vou bater mais forte, cara. Não tô quebrando nenhuma regra, não tô encostando em você, agora que você tá morto. Só que aí isso foi 2007, tomei pau, não peguei medalha, não fiz nada. Né? Aí em 2008 eu ganhei. 2009 no Mundial tava todo mundo se batendo. Olha, agora você é louco até a hora que funciona, né? Putz, até hoje eu não sabia. Agora passou a natação. É, mas foi pra isso. Eu me bato até hoje, até pra entrar pras palestras. Até pras palestras. Eu peço pra ir no banheiro escondidinho, papapá. Tem que, pô, palestra motivacional, não dá pra eu entrar. Ô, pessoal, boa tarde. Como vocês são? Eu já entro giraia, já, dou uma voadora, né? Mentira, pô, não faz isso mesmo, ela fica se batendo. Mas Mas assim, tem várias formas de fazer. Assim, tem gente que tem que meditar. Tinha um cara da final do 100 livre, que ele nadou anos comigo. Cara, ele parecia um Buda do meu lado. Cara, eu olhava pra ele e tava ele assim, ó. Cara, ele vai nadar um 50 livre, um 100 livre, uma final olímpica, final de mundial, mas é o que ajuda ele a centralizar. O importante é isso, né? O que te coloca no centro ali. Então,
Cara, tem gente que fica, que nem teve um outro lá, o canadense, ele ficava tirando uma foto do bolso dele, toda final, anos fazendo isso. Depois que a gente parou, eu falei, cara, o que você ficava vendo aquela foto, né? Era a foto do vô dele, que era o vô dele que levava ele pra piscina, morreu no meio do caminho e tal, ele falava, puta, ele fazia pelo vô dele. Cara, teve um outro lá, um outro francês lá, ficava vendo o clipe do Rock Balboa, literalmente. Boa, isso aí motiva mesmo. Cara, funciona pro cara. Todo mundo tem uma musiquinha aqui, gente. Quando tá correndo, tá pedalando, você fala assim, agora meu treino até rende mais. Essa música é a pré-prova. É a música que leva ao seu estado de espírito, que no final é isso que a gente quer, né? Eu acho que é mais mental do que muscular mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, essa hora aí, meu, que nem tomar coisa pra ficar acordado. Antes da prova já tá igual um coelhinho Duracell, né? Já tá, chama você, já tá... Trincando os dentes. Então assim, pra mim era mais controlado que qualquer coisa. Show. Tentou de algum ritual pré-prova? O que pensa de para tirar pensamento negativo, para focar no que tem que fazer ali? Assim, eu tento ficar calmo, eu sou mais do ficar calmo e visualizar. Então eu tento visualizar o que eu quero fazer na prova. Então quando eu estou ali largando, já estou olhando para as boias, já estou pensando mais ou menos como é que vai ser, já sabendo meus adversários, quem que eu vou estar marcando. Então, eu vou visualizando o que eu vou enfrentar. Então, eu fico sempre mais com esse tipo de pensamento. Todo dia da montanha, né, cara? Gosto do mato lá, fica lá na montanha, mais tranquilo. Monge. Mais tranquilo. Mas acho que é mais isso. E tu, Pamela, você bate ali ainda? As 8 horas de prova lá, como é que faz? Na real, eu vim com essa mania da natação, deve ser por causa dele. Eu nem sabia o motivo, agora eu vou ter que... refazer tudo. Não, mas eu acho que quando eu passei, né, fiz a troca da natação pro triatlon, eu sempre ouvia muito as pessoas muito tensas para a largada da natação, porque a natação, às vezes, para eles era talvez o que podia dar errado, porque todo mundo se batendo e tal. E eu nunca tive esse tipo de preocupação. Então, assim, quando eu cheguei no triatlo também com outra cabeça, porque eu saí da natação muito pesada, com a cabeça muito, assim, já estafada de tudo. Quando eu fui pro triatlo, a natação pra mim era... Gente, eu nadava sei lá quantos mil por dia, eu passei a nadar 3. Eu falei assim, olha, gente, eu vou ficar aqui mesmo. Tá lindo, tá lindo. Tá tranquilaço isso aqui. Vou nadar 4 já é quase um treino longo. Eu falei, fechou, eu nadava quase 20, né? Então, assim... então, era uma coisa que pra mim era tranquilo. E aí eu fui aprendendo que nas provas rápidas era o contrário. Eu chegava muito letárgica. Quando era largada assim, eu demorava pra dar aquela. E no triatlo olímpico, eu precisava estar bem ali nos primeiros metros, porque era muito toque e ninguém nada bem, mas todo mundo nada bem até a primeira boia. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Ali. E você vira uma boia salva-vidas, porque todo mundo vai batendo, subindo em cima de você. E aí eu passei a fazer respiração de ativação para acelerar o meu batimento, dar aquela sensação de estou ansiosa, porque eu ficava assim antes de largar, tipo... Muito tranquila. Todo mundo assim, né? Você via a cara das pessoas e eu assim... Eu falei, eu acho que eu não tô na vibe. E aí eu comecei a fazer isso antes, já na linha de largada, eu fazia a respiração de ativação e achei que melhorou. Depois, para longa distância, isso não fazia tanto sentido. Eu ainda gosto de fazer só para entrar no clima, mas é uma coisa que não preciso tanto, igual o Ironman. Mas, cara, com certeza vocês vão me ver lá assim, na largada. Porque é como se, deixa eu sentir meus músculos aqui, ver se eles estão, né, até mesmo essa acordada, porque como a natação me dá um pouco de tranquilidade, é o que eu me sinto mais tranquila na prova. Eu acho que eu preciso, né, acorda. Show, muito bom. Respondido? Mais alguém, galera? Eu quero fazer uma pergunta. A gente falou muito aqui sobre a preparação para iniciar a prova. Uma prova de longa distância, um Ironman. É meu primeiro Ironman, estamos ligados por 10 meses. Então, assim, eu fico pensando assim, quais vão ser os perrengues que eu vou passar ao longo da prova, né? E devem ser vários, né? Eu queria entender assim, um pouco como vocês administram a cabeça de vocês ao longo do Iron, né? Então, eu acho que é um
monstro assim que hoje está na minha cabeça, que é, cara, como você vai administrar a sua cabeça ao longo dos problemas que você vai ter, né, durante talvez a natação, realmente a primeira parte ali, mas depois a bike é 50% da prova, depois você encarar uma maratona. Então, como que vocês trabalham isso ao longo da prova? Gestão de problema. Uma coisa eu te garanto, vai ter problema no ar. Não sei, vai ter. Tem que aceitar isso, vai ter. Foi feito para dar errado. Foi feito. Vai dar errado um monte de coisa. Eu acho que ao contrário da prova do Cielo, a gente tem o privilégio de poder consertar algum erro. Então, por mais que a gente você está focado ali para fazer as coisas certinho, vai dar um monte de coisa meio errada, que às vezes nem é errado, só não é o que você imaginou. Que a gente coloca ali uma coisa na cabeça, acha que vai ser aquilo, e não é, porque depende de um monte de coisa. A gente faz uma prova em que depende do tempo, a gente tem contato direto com outras pessoas, é uma prova muito longa, que várias coisas dentro de você mesmo pode dar errado, sei lá, uma coisa que você comeu que não devia, ou até mesmo por estar muito tenso, o carboidrato não entrou ali direito e vai dar uma dor de barriga, enfim. Eu acho que durante os treinos, com certeza você deve ter passado várias situações ruins, e essas situações no treino que você passou já é um aprendizado para você saber como se lidar com aquilo. É uma prova muito longa, é uma prova que você vai ter acertos e erros, e acho que a forma como você levar os erros, né, tirar o foco daquele erro, se perdoar e continuar seguindo em frente para a próxima situação, que vai fazer no final dar certo. Né? O meu primeiro Iron eu achei que um monte de coisa tinha dado errado, que eu não ia fazer o tempo que na minha cabeça eu pensei que faria, e mas tinha uma parte lá que tava muito pior, tava muito acima. Mas é isso, o Iron é tão longo que tem altos e baixos, e a gente tem que estar preparado pelo menos para isso. Eu acho que, com certeza, os treinos você passou por coisas, por dias muito mais difíceis que talvez você vai passar na prova. Então, como é que lida, Todd, com problema, seja com alimentação, com dor, como você lida com essa gestão aí? É bem o que a Pamela falou, o Ironman é meio que feito para vários momentos, alguma coisa sair do planejado, e você tem que saber contornar isso daí. Eu acho que é interessante você fracionar a prova, então, por exemplo, na bike, não pensa nos 180, mas fraciona em 20 km, pensa na hidratação que você tem que tomar ao longo do tempo, então isso daí são pequenos gatilhos que vão te ajudando, né, ao tempo passar e você continuar focado e lembrar por que você está nesse desafio, por que você quer, isso daí é muito motivador, né, então, por que eu comecei, onde eu quero chegar, quero completar, então vamos até o fim. Vai fracionando a prova e vai lembrando o objetivo final. Acho que isso daí ajuda. Bom. Tinha que lidar com alguma coisa? Não dá nem tempo de consertar, né? Eu achei que você nem ia virar pra mim, ó. Fala igual o Todd. Essa pergunta não é pra mim. Eu concordo com tudo que eles falaram. Vou responder. Tudo certo? Que número é a sua pulseira? Que número é a sua da prova? Caraca, primeiro ano que eu sou 1. Gente, é porque sempre é corrido. Foi combinada, né, essa pergunta, hein? Foi combinada. Não, acabou de falar. Eu li o número da prova. É porque eu sempre sou o 20, que geralmente é o primeiro número da mulher, né? Porque o número é corrido. E acho que esse ano eles colocaram as mulheres primeiro. E aí quando eu fui pegar, caraca, eu sou o número 1. É a tricampeã, pô. Eu tô 22. Tinha muita coisa no triatlo antigamente. Sempre um era um homem e a mulher ficava com o outro. Aí tinha por que não os dois? Mas às vezes inverte, né? Às vezes Eles inverte, fazem mas muito isso. pelo menos todas as minhas fotos, eu tô com o número 20. Eu falei assim, eu falei, tudo bem, é meu número da sorte. Você lembra que você já ganhou com 22? Não, eu nunca fui 22. Não? Mas 22 é bom. Tá bom. É bom. Eu tenho uma pergunta. Frente aos desafios, né? Vocês conseguem atingir um estado de flow mental em que a mente se alinha com o corpo e aí nem o som da torcida você escuta, você consegue atingir aquele estágio frente a uma adversidade, se você consegue voltar
nele. A gente lembra do Ayrton Senna naquela volta, né, que a equipe falando, não, cara, você já está uma volta na frente do segundo, e ele acelerando o carro. Né? Vocês conseguem atingir isso na prova? Cara, eu particularmente, a parte até terminar o ciclismo, eu acho sempre uma prova muito solitária. Então, até muita gente pergunta, nossa, como consegue ficar 180 focado? É um pouco quase disso, eu não penso no 180, eu tô tão vidrada ali nas coisas que eu preciso fazer. Daqui a 15 minutos eu vou comer de novo, a potência está no lugar certo, agora eu vou fazer não sei o que, eu vou ajustar a posição por causa do vento, eu vou não sei o que, que quando você vê passou 30 km, aí quando você repara de novo já tem 100, aí quando você vê de novo, entendeu? É uma coisa que... Tão rápido, num piscar de olhos, ó. 30K. Só eu faço no meu carro. 30K, passou rápido. Ah, eu achei que ela 30 km, cara. Ela falou 30 km assim. Mas é um pouco isso, a natação, basicamente, até o M, ali onde a gente sai da água. Eu fiquei o tempo todo pensando, tipo, no meu feeling, no meu corpo. Como que eu tô nadando da melhor forma possível, tá? Eu tô na sensação de lactato baixo, tô isso e aquilo, e aí quando eu saio, mas assim, como o Ironman, eu acho ele solitário e a gente entra em vários momentos de pensamentos ruins, eu particularmente gosto de quando tem a galera, eu tento curtir e aproveitar. Então, assim, porque também é tão difícil chegar aqui e a prova também é uma prova tão dura que eu acho que se você ficar muito vidrado e nem curtir, no final você não tira nada de bom se você não tiver o resultado que você queria, no caso. Então, assim, eu tento levar isso um pouco só no Ironman, tipo, em outras provas mais rápidas eu não consigo tanto fazer isso, mas assim, eu saí da natação, aí eu saio daquele estado de olhar pra mim e olho, galera, tento achar meu técnico, não sei o que, tal, voltei pra água. Aí volto pra dentro do meu corpo. E a bike realmente pra mim é muito assim, eu vejo, passou 40 km, eu vejo, eu tô passando na galera, e a galera não, mais uma volta, né? Nossa, falta uma volta, vai de novo. Não, tal, aqui, potência, tal, e aí quando vejo, já tô passando. E aí a corrida eu aproveito a galera mesmo, eu gosto de aproveitar, eu falo, cara, eu já fiz a natação e a bike, eu vou tentar curtir um pouco. E sempre que entra nessas partes mais solitárias, eu tento voltar para dentro de mim e tentar perceber, né, sensações e tal, que eu acho que é quando entra nesse flow e você, opa, passou a galera de novo. Show, Totti. Consegue entrar nesse estado? Consegue voltar? Como é que tu... No Ironman talvez são momentos, né? Acho que você consegue viver isso. Óbvio que não é o tempo todo. E a torcida é muito legal, te motiva. E é uma prova muito solitária, né? Então, 90% da prova você está sozinho, cara. Ninguém tá olhando para você. Você tá ali, cara, 8 horas sofrendo e, cara, chicote comendo. Então, você tem que lidar muito bem com a solidão e, claro, tentar ficar o mais focado possível e dentro do que você consegue executar, né? Mas eu acho que são momentos. Eu acho que tem momentos da prova que você entra, momentos que você se distrai um pouco e tenta voltar, então é constante isso daí, essa né? sensação de que passar rápido aqui, 50K, passou. Olha, quando você não tá num dia bom, demora demais. Demora. Nossa senhora. O tempo não passa. Mas aí Agora, nesses dias eu olho a pontinha, eu tento. Nossa. Aí eu faço o contrário. Não, eu tiro de dentro de mim e presto atenção nas coisas fora. A prova parece quadriplica. Pensar na dor. Quando você tá muito bem, parece que é tudo rápido. É verdade. Quando você tá num dia ruim, nossa senhora. Um Ironman ainda. Tira daqui. Já tem. Meu Deus, você tem lembranças eternas. O último lá em Cozumel que eu tava, nossa, que saí pra correr estragado, mas não aquela maratona ali, eu não consigo nem ver os bloquetes daquele lugar lá que eu já tenho pesadelo. Porque não passava, cara. As pernas pesadas ali, você não, vim até aqui mesmo ruim, eu vou até o final. Entendeu? E assim, era a última prova da temporada, não tinha nenhuma outra que poderia me dar o luxo pra, vou puxar o barco aqui, descansar e treinar para outra. Não, tô aqui até o final. Agora, corre uma maratona estragada pra você ver, mas não acaba nunca, cara. Nunca.
Então é isso. Eu acho que quando você tá bem, passa rápido. Quando você não tá bem, demora Flow muito. é melhor quando tá bem. Resumo. Mentalize o momento. Da bom, prova do assim, céu né? não dá pra contar muito, né? 10 metros. Passou rápido. Não dá nem pra contar. É muito diferente. A gente assim. é diferente, né? Nossa, Mas não, o eu treinamento tô é só... longo, né? Por exemplo, treinamento 5 mil, 10 mil, tu conseguia entrar nesse estado de flow, assim, de ver que passou. 5, o quê? Treinamento, né? É quando é leve, né? É que assim, ó, pra quem pegou o treino, que eu peguei no comecinho dos anos 2000 ali, tá? Então, quando vocês falaram que treinava 4, 5 mil, eu falei, pô, achei que era muito mais, né? Eu É que cheguei tem a mais fazer duas treino... modalidades, né? Ela me É. falou disso. Parecia que ela só nadava, mas, pô, você ainda tinha que pedalar e correr, né? Você veio da natação, ainda tinha mais duas Mas modalidades. é porque eu tava tão de saco cheio da natação. Ah, que sim, aí, o lado da natação. Quando eu fui Quando eu Sim. falei, nossa, eu só tenho que nadar isso, É. tá de boa. Mas é que o nosso... Tô só escutando e só vendo um universo paralelo. Porque do nosso é uma concentração total em tudo, né? Não dá. Sabe número exato de braçadas, ondulações, sabe tudo. Eu tô nadando e tô contando. Eu tô numa final de mundial e eu tô contando braçada. Porque conta todo dia. Aí tem hora que eu tô ali, não tô nem olhando pro fundo da piscina, mas eu sei que a parede tá chegando. Porque eu tô na 27ª abraçada, a parede tá chegando. Então, assim... É muito automático o nosso, né? O nosso é assim, a gente faz as, sei lá, 700 saídas por temporada, sei lá quantas, 15 mil braçadas por semana, pra na competição não precisar pensar. Pensou, vai dar errado. Pensou, dá errado. Você tem que ligar o piloto automático. Não é muito diferente de vocês também, não, em vários sentidos, né? Ou assim, lógico, você tem que estar consciente, mas você não pode estar ali mudando estratégia, pensando, ali é hora de extravasar, né? Tudo que você fez. Então... esse estado de flow aí, eu acho que eu não entrei muitas vezes nele, né? Mas é um cenário muito diferente, é muito diferente. Ali é concentração total e eu não estou cadenciando nada de pace. Eu tô E nada sem relógio. Cara, perguntou se eu nadava de... Não existe. Nadar de relógio, né? Não dá pra nadar de relógio. Então... Ela vai chorar aqui. Mas essa parte de concentração pra nós ali é outro planeta. Os 30 quilômetros... Não passa assim. Eu nunca nem tinha ouvido isso. E treino de rodagem você não fazia muito na piscina leve? É sempre muito intervalado? Muito Eu fiz o 100 de 100, famoso 100 de 100, algumas vezes. Nunca entrei no flow nesses treinos. Demora mesmo, demora. Esse foi que nem a maratona do Toad ali. Meu Deus do céu, gente. A hora que você tá no 28, 27, você fala assim, por que minha vida tá aqui? Por que eu fiz pra chegar até aqui? Porque eu mereço estar aqui, que falta 73. Puta que massa, né, cara? Assim, a natação tem umas coisas xarope pra caramba. Vocês sabem, né, que eu tô falando. Não tem música, não tem conversa de amigo, não tem nada, você fica rodando lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas esses treinos rodados, a conversa interna é terrível, né, gente? Tem que tomar cuidado com o que você escuta de música no carro, porque senão você fica com ela no loop. Né? Eu tive que parar de escutar a rádio, senão, essas músicas da Jovem Pan ficam lá. E você tem que sair, você tem que ter os comandos. O que eu fui aprendendo com o tempo é ter os comandos para você chamar a atenção da sua cabeça, né? Porque você chama a atenção dela. Então tem hora que assim, tô no aquecimento, tem uma sériezinha depois. Você começa a pensar na conta que você vai pagar, nos amigos que você vai encontrar à noite. Aí vem a série principal, você tem o que eu quero desse treino? Como que eu quero me sentir no final desse treino? Aí a cabeça, peraí que é pergunta boa. Aí você concentra, vem a série principal, pum. Então esses comandos para mim sempre foram muito importantes. Assim, eu não gostava de deixar minha mente ir muito embora, não. Eu trazia ela com essas perguntinhas. Show. Tá na reta final aqui do nosso papo, os atletas têm que descansar aqui. Queria que você desse uma dica final aí, igual nosso amigo que vai pro primeiro Iron aí. O que vocês diriam para essa galera que está estreando na distância? Pode ajudar também aí, se ela for alguma dica aí? Vou deixar eles pilotarem aí. Acho que curta a prova, divirta-se. Vai ter momentos muito difíceis, mas eu acho que é o que eu já falei. Tipo, tenta lembrar o porquê que você está aqui, o tanto que você treinou e o seu objetivo. E é isso aí. E tá alegre de estar aqui, de poder viver isso daí, né? E de escrever um capítulo, né, na sua vida de algo que você planejou e coroar esse dia. Acho que é isso. Uma dica aí final,
Eu acho que é acordar domingo com disposição, querendo, né? Disposição para um longo dia. Não vai ser um dia rápido, não vai ser um dia que vai dar tudo certo. Então, se você acordar com disposição, né, para se a meta é terminar, ou se a meta é eu treinei bastante tal coisa, queria fazer tal coisa muito bem, os outros... Enfim, o que você se propôs a fazer, acordar com disposição para aquilo. Não, beleza, é isso que eu vou fazer. Então, independente do que acontecer, você vai estar com aquilo encarrilhado para fazer, independente, né, das ocorrências. Então, acho que acordar ali 3 da manhã... Acorda às 3? Tem que acordar às 3? Mas acho que... Como a gente já viu, né? Ninguém dorme tão bem, todo mundo já acorda meio com a... Todo mundo não dormiu direito. Eu já ouvi muita essa pergunta assim, você não tá com sono, não fica com sono. No dia da prova não, você acordar 3 da manhã, qualquer dia pra treinar, Deus me livre. Deus me livre. Agora, pra competir, cara, quando você acorda, você fala, ai, graças a Deus. Né? Ai, nossa, saí dessa cama que eu tô aqui fritando. Então, você já... ter disposição ali para viver aquilo e curtir. É 3 da manhã. É triste. Nem eu sabia dessa. É triste. A prova começa às 6, eu ia acordar às 5h15. Não fala isso, não dá essa dica não. Não dá essa dica pra galera. Acordar cedo, tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que arrumar material. Tem que estar 4 e não sei que horas lá na transição. Tem todo um processo, né? As comidas todas lá, pra arrumar tudo. Se ela bota sunga e cai na piscina só. Eu acho que no final é assim, ó. Tem que levar as coisas mais leves. Não é questão de vida ou morte pra ninguém. Ninguém vai morrer se não conseguir, ninguém vai morrer ou vai fazer a vida. Tá? É um momento, gente, que a gente tem que viver e a gente está fazendo por questão de vontade própria, está se dando esse presente. A gente tem que levar as coisas mais... Nesses momentos, a gente tem que levar as coisas mais leves. O pior já passou. Treinar é muito pior que a prova. Pelo amor de Deus, gente. A prova é um dia. Treinamento para chegar até aqui foram quantos? Agora é hora só de levar as coisas mais leves. Às vezes até tirar sarro de você mesmo das coisas, sabe? Tipo assim, eu já vi umas coisas... Você tá na Olimpíada, o pessoal se transforma, né? Às vezes o cara inventa que, por exemplo, aconteceu antes da final do 100 livre lá em Pequim. Um amigo meu, ele tinha que se raspar de novo antes da final. Porque eu não sei, ele já estava raspado. Aí ele arrancou um naco da perna dele, meia hora antes da prova. Acabou a prova dele ali. Mas da onde você tirou essa ideia genial, cara? Tipo assim, sabe, o cara chuta uma pedra 1 hora antes da prova, ele pensa que ele tem que ir pro hospital. Você fala assim, mas tá doendo? O que aconteceu? Não, mas a minha prova aí eu chutei uma pedra. Cara, calma. Tipo assim, nada mudou. Uma coisa que o meu treinador me ensinou, ele falou assim, você não muda suas rotinas, seus hábitos, porque se trata de um momento decisivo. Você faz o que você sempre fez. É mais um dia. Vocês treinaram com certeza da melhor forma que vocês podiam, com o melhor que vocês podiam. É mais um dia. É mais um dia. E para colocar em prática, a gente às vezes fica romantizando muitas coisas, sabe, gente? Tem que fazer o que vocês sempre fazem, de novo. Achar uma marchinha extra ali, junto com os adversários. Né? Eles são ali a baliza para ver o pace ali, para vocês se motivarem para passar, para acelerar. Mas no final é isso. Eu acho que cada um de vocês se conhece aí para fazer as perguntas certas que tem que fazer. E essas perguntas são as que mandam no jogo. E levar mais na boa. Assim, antes da final nos 50 lá em Pequim, a gente fica... Uma galera me perguntou, o que seu treinador falou para você? Ele falou, vai lá. Vai lá. Só vai. Só vai. Cara, o que ele vai falar, né? Ele vai falar de uma estratégia nova? Vai lá. E aí, a hora que terminou, isso é o mais louco de tudo. Sentamos, eu tive que fazer antidoping, demorou pra caceta, um monte de entrevista. Aí sobrou a gente e os voluntários chinesinhos na piscina só, né? Todo mundo foi embora, ficou meia dúzia de nadador só pra trás. Aí a gente sentou, olhou os dois pra piscina, conseguimos. Arrumamos as coisas e fomos embora. Falando assim, fica tão... né? Mas foi isso. E no final, assim, mas a gente faz isso pelos momentos ali, né? Por essas pequenas sensações. Então, essa hora boa, essa hora que, assim, que todo mundo queria que chegasse, né, gente? Pelo amor de Deus, eu nunca gostei de treinar muito, não. A hora que começou a graças a Deus, vamos colocar em prática, vamos se testar.
É a hora boa, curta a prova aí e manda ver. Acho que essa é a melhor frase. Agora é a hora boa, né? O pior já passou. Então, boa prova para todo mundo que vai fazer a prova. Vai lá, só vai. Essa é Só vai. Hashtag só vai. No caso do 50 era isso, a brincadeira é só vai. Só uma ida. Sensacional. Então, obrigado a todos pela presença. Vai ter pista aí.